contar para a pessoa física? É forte, é diferente, eu diria que é mais diferente do que forte. Porque, primeiro, imposto de renda pessoa física que é mais complicado que o nosso imposto de renda pessoa física. Acho que é a única parte tributária que nos Estados Unidos é mais complicado que no Brasil, porque aqui tem a figura do imposto de renda estadual. E aí cada estado, primeiro resolve se vai ter ou não. Então, dos 50 estados americanos, 40 e poucos têm imposto de renda estadual. E os estados, eles normatizam ao seu bel prazer. Então, você acaba tendo... Né? Então, você acaba tendo 40 e poucas normas diferentes. Então, se torna mais complexo. Por exemplo, a minha cidade aqui, ela tá na fronteira de 2 estados. Então, se eu morar em um estado e trabalhar no outro, que é o que a grande maioria das pessoas aqui fazem, que a cidade vizinha aqui do né? outro estado acaba sendo maior, que é só cruzar o rio, ele vai ter o imposto de renda retido na fonte pela lei de Minnesota, que é onde a faculdade onde eu estou, ela está, e ele vai pagar imposto de renda pela lei de Dakota do Norte, que é onde a maioria dos funcionários mora, que é a cidade maior. Então, ele acaba se tornando mais complicado, tá? Então, muita gente acaba contratando contador por conta disso. Eu mesmo contrato uma contadora para fazer o meu imposto de renda. Eu nunca me aventurei a fazer sozinho. E também tem uma outra questão que faz com que isso seja um mercado grande. Se o profissional ele cobra para fazer, então, por exemplo, a minha contadora cobra. Ela cobra para fazer o meu imposto de renda. Se entrar em uma fiscalização da Receita, se eu cair em malha, ela se torna solidária comigo no débito do meu imposto. Então, se tiver qualquer erro no meu imposto de renda, ela assume esse erro, porque... E aí, Receita vai mais, quem é que teve a má fé, né? Se eu que tive a má fé de não mandar os dados, ou se ela, que por algum erro, fez com que eu pagasse mais imposto. Então, quando eu contrato um contador para fazer o meu imposto de renda, isso me dá uma maior segurança jurídica. Então, por isso que acaba sendo o mercado mais forte. Então, tem muito contador aqui que só faz imposto de renda. Por exemplo, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica. Isso é absurdamente comum. Isso daí, diria que até uma boa parte dos contadores atuam em consultoria tributária. Creio que, então, as datas seriam de acordo também com cada estado, nesse caso, professor? Não. Ou é padronizado? A data é padronizada, é dia 15 de abril. Então, a temporada vai de 15 de janeiro a 15 de abril. E as empresas, elas precisam dar um documento que é como se fosse o nosso informe de rendimentos até 31 de janeiro. Então, a temporada mesmo acaba começando em 1º de fevereiro e vai até 15 de abril. Então, os estados, até porque você faz em um único sistema. Então, você não precisa fazer 2 declarações, você faz uma que contém os 2 estados. E se acontecer, por exemplo, eu moro no estado de Minnesota, não dou aula em nenhuma faculdade full-time, mas eu dou aula em 10 faculdades online diferentes, que ficam em 10 estados diferentes. Eu vou pagar imposto de renda em 10 estados. E aí eu preciso fazer, no meu imposto de renda, o imposto de renda federal e dos 10 estados